Deixo-vos a paz. Apresenta a você o curso bíblico. Examinai as Escrituras, mensagens de verdade e paz para o seu coração. Tema 3. O mal, o juízo e a fé. De norte a sul, de leste a oeste deste mundo, se propagou o mal, toda a forma de violência, guerras, injustiças sociais e o engano. Tudo isto estão nas primeiras páginas dos jornais. O mundo jaz no maligno. Como foi o início de todos estes males? Para onde correr agora? Que final Deus dará para os que não se arrependerem de tais práticas? O mal, sinônimo de pecado. O pecado e suas consequências, vamos conhecê-las. Primeiro, onde, quando e em quem começou o pecado? Muitos dizem que o mal não existe e que o pecado é fruto da imaginação humana. Estas afirmações são falsas e enganadoras. O mal e o pecado são reais. A palavra de Deus, fonte de revelações dos mistérios espirituais, nos revela que o mal brotou no coração de um anjo no céu. Ezequiel 28, verso 17. Isso foi antes da criação do homem. Entre os seres celestiais houve uma ovelha negra, Lúcifer, um anjo que foi criado em perfeição e formosura. Diz a Bíblia: eras querubim da guarda, ungido, e permanecias no monte santo de Deus, e sobre o brilho das pedras andavas. Ezequiel 28, verso 14. Ele tinha tudo para ser eternamente feliz, autoridade, glória, e vivia ao lado de Deus. Um certo dia, em seu coração palpitou o mal e desejou subir acima das estrelas de Deus e estabelecer o seu trono. Isaías 14, verso de 12 a 14. Com efeito, o orgulho subiu-lhe à mente e corrompeu sua sabedoria e consumou o pecado contra Deus e sua palavra. Ezequiel 28, verso 15 e 16. Ouça bem, Deus não criou o mal, Deus criou os anjos bons, perfeitos. Lúcifer, um dos líderes angelicais, por sua própria conta se tornou anjo mau. E ainda convenceu a terça parte dos anjos no céu a conspirarem contra Deus, e juntos lutaram contra Cristo, Miguel, e contra os anjos que mantiveram a confiança nas palavras de Deus. Apocalipse 12, verso 7. Mas estes anjos maus jamais poderiam ganhar esta luta, e por suas rebeldias foram expulsos do céu. Com isso vieram para o nosso planeta, tentar o homem recém-criado, desafiar a Deus e implantar o mal no coração da humanidade. Veja em Apocalipse 12, versos 8 e 9 e Lucas, capítulo 10, verso 18. Por intermédio de quem o pecado contaminou o homem? Primeiramente pelo casal Adão e Eva, pela desobediência às ordens de Deus. Foram advertidos a não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para não morrerem. Gênesis 2, versos de 15 a 17. Mas usaram do livre arbítrio e foram desleais e infiéis a Deus, dando ouvidos à serpente, que é o diabo, aquele anjo caído. Cobiçaram a sabedoria de Deus e também pecaram. Gênesis 3, versos de 4 a 6. Sentindo na pele as terríveis consequências do pecado que contaminou todo o nosso mundo e trouxe as dores e a morte àqueles que nele habitam. Gênesis 3, versos de 16 a 19. Contudo, o fim do pecado e seu autor já estão determinados. Qual será o fim de todo o mal e de seus praticantes? E a anjos que não guardaram seu estado original e abandonaram o céu, Deus os tem reservado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Judas, capítulo 1, verso 6. Deus prometeu exterminar o mal para sempre, e isto se dará após a vinda de Jesus. Satanás e seus anjos serão consumidos como palha no lago de fogo. Apocalipse 20, versos 9 e 10. Amigo, saiba que Deus pode e quer livrá-lo continuamente do mal e do pecado também, e ao ver sua plena confiança e sentimento de dependência dele, ordenará aos seus anjos para que te guardem em todos os seus caminhos. Salmos 34, verso 7. Creia e sentirás o resultado em sua vida, e já a tua mão não verás mal algum. Sofonias 3, verso 15. O juízo final, quando os livros serão abertos. Como se processará o juízo divino? Deus há de trazer a juízo todas as obras praticadas por todos nesta vida, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes capítulo 12, verso 14, que estão registradas nos livros que serão abertos. Apocalipse 20, verso 12. Quem serão?
O juiz, o advogado e as testemunhas naquele dia, o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento. João 5:22. Jesus mesmo será o juiz e, como homem que foi, saberá pesar cada caso na balança da verdade. Por enquanto, ele é o advogado que nos defende junto ao Pai. 1 João capítulo 2, verso 1. Somente Cristo pode interceder por nós, nem os anjos bons do céu e tampouco os homens e mulheres bons que viveram entre nós poderão advogar a nossa causa, enquanto os anjos serão as testemunhas, inclusive das diversas oportunidades que Jesus concede a todos. Mateus 18, verso 10. Cada ser humano aguardará a sentença que virá dos lábios de Jesus. Mateus 25, versos 34 e 41. Só Jesus é aquele a quem todos devemos recorrer agora para obter a defesa no dia do juízo. Qual lei Deus usará para julgar a humanidade? A lei da liberdade, ou seja, os 10 mandamentos. Tiago 2, versos 10 a 12. Comparar com Êxodo 20, versos de 3 a 17. Esta lei será o código de avaliação divina para os homens e os anjos. Todos serão julgados pela mesma lei de Deus. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14. Por isso é importante estarmos em harmonia com ela agora e encontrar-nos isentos de culpa no dia do juízo. Cientes de que haverá este juízo, o que devemos fazer? Crer em Jesus e buscar o seu perdão. Atos 17, verso 30 e 31. Amar a Deus e guardar os seus mandamentos. João 14, 15. E 1 João capítulo 5, versos 2 e 3. Resistir o pecado confiando em Cristo para não transgredir a sua lei. 1 João capítulo 3, verso 4 e capítulo 2, verso 4. Meu amigo, em qual cadeira você se assentará naquele dia? Dos salvos ou dos condenados? Que bom será se nos encontrarmos no céu. Nenhuma condenação haverá para os que entregarem sua vida a Cristo e perseverarem até o fim. Serão vencedores e receberão a coroa da vida. Romanos 8, verso 1 e Apocalipse 2, verso 10 e capítulo 3, verso 5. A fé que salva. Como podemos ter fé em Jesus e crescer em sua palavra? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Ela é acrescentada no coração daqueles que com sinceridade e perseverança em oração buscam a vida eterna. 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. A fé é a certeza das coisas que não vemos, e nessa certeza devemos aguardar a nossa redenção somente em Cristo Jesus. Hebreus 11, versos 1 e 2. Amigo, a sua fé em Cristo será apresentada pelas suas obras. Tiago 2, verso 18 e 22. Sua fé é para Deus mais preciosa do que o ouro puro, e a oração da fé gera um perdão e salvação a quem a exercita e aos necessitados. Tiago 5, verso 15. A promessa é: o justo viverá pela fé. Hebreus 10, verso 38. Que Deus o ajude a crescer na fé. Decida agora, ore comigo. Senhor, sabemos que o mal e seu autor são reais.